Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós vamos trabalhar este lindo tapete. Ele é bem fácil, repetição de pontos, então eu vou iniciar ele nessa parte. Vou passar aqui esse primeiro bloco da lateral e depois é só repetição de pontos por tantas vezes que eu já vou passar para vocês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar somente a base desse tapete, ok? Então, será duas aulas, a da base do tapete, e na próxima aula eu volto só para mostrar para vocês o passo a passo do bico, que eu tô apaixonada por ele, gente. Eu apanhei um pouquinho para adaptá-lo, mas ficou maravilhoso nessa peça. E eu espero que vocês gostem também. Esse tapete aqui, ele ficou com 70 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura, tamanho maravilhoso para tapete. Você pode utilizar na porta ou podem fazer aí um jogo de cozinha ou dormitório, tá? As cores também ficam a critério de vocês. Eu usei cerca de 380 gramas do Barroco Natural na base e apenas 50 gramas aqui do Multicolor Premium nos detalhes e na finalização do bico, certo? A gente vai utilizar agulha 3,5 milímetros e tesoura para arremates, beleza? Vou dar uma pausadinha só para ajeitar aqui e já volto para a gente iniciar a nossa aula. Vamos dar início então, conforme eu falei, eu vou utilizar Barroco Natural, tá? Se eu ver que a cor não tá ajudando aqui na visualização do vídeo, eu vou trocar por outra, tá, gente? Mas vamos lá, vamos ver como é que fica aqui. Nós vamos fazer um total de 70 correntes iniciais, tá? Vou fazer as minhas 70 correntinhas e já volto aqui com vocês pra gente iniciar a nossa primeira carreira. Feito, então, 70 correntes iniciais, vamos acrescentar mais 3 correntes, que dará a altura do primeiro ponto alto. Eu vou laçar o fio e vou voltar aqui na quinta correntinha, a contar da agulha. Nesta quinta corrente, vou trabalhar um ponto alto e seguiremos fazendo um ponto alto para cada corrente de base. E contando aqui dessas correntinhas que a gente virou, iremos ficar no final com um total de 70 pontos altos. Então, vamos seguir fazendo um pontinho alto para cada correntinha de base até o final do nosso cordão, ficando com um total de 70 pontos altos. Feito, então, um total de 70 pontos altos, vamos subir 3 correntes iniciais e virar o nosso trabalho. A partir dessas 3 correntes, vamos seguir trabalhando mais 3 pontos altos, ficando com um total de 4 pontos altos. Dessa forma. 2 correntes, pulamos 2 pontos altos de base, trabalhamos um ponto alto. Essa repetição aqui de 4 pontos altos e esse bloquinho aqui de 2 correntes, intercalando 2 pontos de base, nós vamos fazer essa repetição até a penúltima carreira do nosso tapete. Então, sempre vamos iniciar dessa forma, ok? A contar deste pontinho alto, vamos trabalhar um total de 13 pontos altos. 3, um ponto alto para cada ponto de base. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Feito, então, o nosso primeiro bloco com um total de 13 pontos altos. Trabalhamos 2 correntes, pulamos 2 pontos de base
E a partir do terceiro ponto alto, nós vamos começar o nosso segundo grupinho de 13 pontos altos. Nós vamos fazer essa repetição por 4 vezes. Precisamos ter aqui nessa segunda carreira 4 grupos de 13 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Aqui eu iniciei o segundo bloquinho, na finalização dele eu faço as 2 correntes, pulo 2 de base e começo o terceiro bloco, tá? Nós vamos ficar então com 4 blocos de 13 pontos altos. Vamos fazer essa repetição e eu já volto para finalizar a carreira junto com vocês. Feita então, amores, a nossa repetição aqui, nós temos 4 blocos de 13 pontos altos. Sobrou no final 6 pontos altos, onde nós vamos trabalhar 2 correntes, pular 2 pontos de base e finalizar com 4 pontos altos, assim como lá no início da carreira. Trabalho o terceiro ponto alto. E para finalizar aqui o quarto ponto alto, não finalizamos aqui nessa primeira corrente. Finalizaremos sempre na segunda. Assim, o nosso tapete ficará sempre reto na lateral. Ok? Subo 3 correntes, viramos o trabalho. Agora, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Lembra que eu falei que sempre vamos iniciar dessa forma e sempre vamos finalizar da forma que trabalhamos aqui na carreira anterior. 4 pontos altos, 2 correntes, pulo as correntes e trabalho um ponto alto. Então, sempre vai ficar dessa forma aqui nos cantos. A partir desse ponto alto, trabalho mais 3. Ficando com 4. 3, 4. Trabalho 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base e aqui no terceiro, um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pulamos 2 pontos altos e finalizo este bloco de base com 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Os nossos 4 blocos agora serão feitos dessa forma. 2 correntes de intervalo, repetição da carreira anterior. E entro aqui no meu segundo bloco, com um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4. Igualzinho a gente trabalhou aqui no primeiro. Trabalhamos 2 correntes, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. 2 correntes, novamente pulo 2 pontos de base e finalizo com 4 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2 bloquinhos da mesma forma. Vamos repetir aqui nos 2 próximos, sempre repetindo aqui essas 2 correntes de intervalo entre cada bloquinho, certo? Quando eu finalizar aqui o quarto, eu volto para finalizar a carreira. Prontinha a repetição. Aqui, gente, vamos sempre finalizar da mesma forma, tá? Até a penúltima carreira do nosso tapete. 2 correntes e 4 pontos altos finais. Lacei, eu tenho aqui 3 correntes, eu venho sempre aqui na segunda, eu pulo a primeira, venho sempre aqui na segunda correntinha e trabalho o ponto alto. Veja, o trabalho sempre vai ficar assim bem retinho, tá? Subimos da mesma forma, 3 correntes, 3 pontos altos. Duas correntes, pulo as correntes de base, um ponto alto.
Sempre finalizamos e iniciamos da mesma forma. Laço, e agora vou trabalhar apenas um ponto alto. Ficando com 2. 3 correntes, faço um ponto baixo aqui nas primeiras 2 correntinhas. Novamente, subo 3 correntes, vou ali na próxima argolinha um ponto baixo. Subo 3 correntes, laço o fio, pulo os primeiros 2 pontos altos e trabalho 2 pontos altos no final do bloco. Nossos 4 bloquinhos agora serão trabalhados dessa forma. Vou fazer mais um com vocês. 2 correntes, pulando esse intervalo aqui entre cada bloco. Trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Desço 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, vou pro próximo intervalo. 1 ponto baixo. 3 correntes, e venho aqui para os últimos 2 pontos altos deste bloco, e trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Então, vai ficar dessa forma aqui os nossos bloquinhos agora. O terceiro e o quarto bloco, você vai repetir, conforme feito aqui nos 2 primeiros, sempre aqui, ó, o mesmo intervalinho, ó, de 2 correntes, dividindo ou separando cada bloco, e vai finalizar aqui da mesma forma, 2 correntes e 4 pontos altos. Já vira o seu trabalho repetindo aqui os 4 pontos altos e as 2 correntes. Aí, eu já venho para trabalhar aqui a nossa próxima carreira. Pronto, já finalizei a carreira. E já subi aqui os 4 pontos altos iniciais, 2 correntes e um ponto alto. Então, agora nós vamos trabalhar esse primeiro bloco e depois vocês vão fazer a repetição até o final. Então, veja. Já fiz o primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto aqui no segundo. Temos a seguir aqui 3 correntes. Dou uma viradinha para pegar ela bem certinha e vou trabalhar 2 pontos altos nas primeiras 2 correntes. Um na primeira e o segundo ponto alto aqui na segunda corrente. Então, eu voltei aqui a ter 4 pontos altos como nessa carreira. Faço 2 correntes, laço o fio. E nessa argolinha central aqui, vou trabalhar um ponto alto. 2 correntes, laço. Tenho aqui as 3 correntinhas. Dou uma viradinha e venho aqui na segunda corrente, trabalho um ponto alto. Vou na terceira corrente, um ponto alto. Laço e trabalho os 2 últimos pontos altos. Um ponto alto para cada. Então, vai ficar dessa forma aqui o nosso desenho agora. Esse é o primeiro bloco. Você vai repetir os próximos 3 bloquinhos da mesma forma, não esquecendo aqui de fazer as 2 correntes e o primeiro ponto alto já, tá? Porque esse intervalinho aqui é padrão, ok? Então, vamos finalizar a carreira. Vai repetir aqui, como eu fiz no primeiro bloco, os próximos 3, depois as 2 correntes, 4 pontos altos e já inicia a próxima carreira com a mesma repetição, certo? Prontinho, meus amores, trabalhadas então as nossas 4 repetições, finalizado sempre igual e iniciado sempre igual, tá? Que não muda, até a penúltima carreira. Agora, nós vamos fechar o nosso bloco, trabalhando só ponto alto. Já fiz o primeiro, vou fazer o segundo. A gente tem que ficar com o mesmo total de 13 pontos altos da base. Então, aqui, 4 pontos altos. Sobre as 2 correntes, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, 1 ponto alto. Sobre as 2 correntes, 2 pontos altos.
e trabalho a repetição aqui dos 4 pontos altos, finalizando este primeiro bloquinho. Então, vamos fazer essa forma até o final. Entre cada bloco, sempre 2 correntes. Certo, amores? Então, vamos fechar aqui os nossos 4 bloquinhos, finalizar a carreira aqui e já iniciar aqui da mesma forma que a gente vai fazer até o final. Prontinho, amores, fechado, então, todos os nossos bloquinhos. Já iniciado aqui a próxima carreira. E agora, nós vamos trabalhar somente esses bloquinhos de duas correntes e um ponto alto. Então, aqui eu já tenho o habitual, tá? Do canto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, um ponto alto. 2 correntes, pulei 2 de base, um ponto alto. Então, a gente vai ficar com 4 bloquinhos acima de cada motivo aqui, cada grupo do nosso tapete. Segue fazendo as 2 correntes, tá? Porque aqui é habitual. E vou seguir. Pulo 2, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, um ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, até o final, até aqui esse último bloco. Faz os 4 pontos altos finais, já sobe com os 4 pontos altos e 2 correntes, e eu já volto pra gente trabalhar a próxima carreira. Prontinho, amores, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 bloquinhos vazados aqui acima do nosso motivo, tá? Já iniciei aqui com os 4 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto. Aqui, agora na lateral, a gente vai ficar com esse bloquinho até o final e esse último aqui até o final, tá? Um de cada lado. Então, eu vou fechar aqui agora com pontos altos. 2 pontos altos em cada uma das 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Ficando com 13 pontos altos, tá? A gente preenche as 2 correntinhas com 2 pontos altos e faz ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4, 7, 8, 9, 10 aqui sobre o ponto alto, 11, 12 aqui nas 2 correntes, e o 13 acima do ponto alto, tá? Então, esse grupinho aqui, a gente vai fazer essa mesma repetição que a gente fez aqui no grupo de base. Agora, aqui no meio do trabalho, será dessa forma: 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Esses bloquinhos aqui, antes e após esse grupinho aqui, que vai ser igual ao primeiro, sempre vai ser dessa forma, tá? E agora, aqui no meinho, acima desses 2 grupinhos centrais, vai ser um desenho diferente. Nessa correntinha aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu vou iniciar com 4, e aqui eu vou ter que ter 4 também, tá? Faço uma corrente apenas, 2 pontos altos dentro das correntinhas de base. Uma corrente, vou pro próximo intervalo. 2 pontos altos. Uma corrente, vou para dentro do próximo intervalo. 2 pontos altos. A gente vai ficar com 6 grupinhos de 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4. Uma corrente, vou pro próximo.
Aqui é o quinto. Uma corrente. Lacei, vou pro próximo. Gente, são 7, tá? Uma corrente, agora sim o 7º grupinho. Dentro do intervalo das correntinhas de base. Ó, ficamos com 7 grupinhos de 2 pontos altos dentro daquelas 2 correntinhas de base. Uma corrente. Aqui no último bloquinho, nesse, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E ponto alto sobre ponto alto, ficando com 4. Aqui, agora, a gente vai chamar de outro grupo, tá? Vai ser um grupo diferente desses que a gente vai trabalhar aqui nas laterais, tá? Agora, aqui, nós vamos repetir como a gente fez aqui no início. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, tá? Como eu falei, ó, esse intervalo aqui, ó, vai se repetir até o final, tá? Até o final desse desenho aqui. Aqui, a gente vai trabalhar os 13 pontos altos, tá, gente? Que nem a gente fez aqui no início. Aqui eu já tenho o primeiro. Então, vai fechar 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes e ponto sobre ponto. Vai ficar com 13 pontos altos. Finaliza da mesma forma, 2 correntes e 4 pontos altos. Já vira o trabalho com a mesma repetição, 4 pontos altos e 2 correntes, tá? Aí, eu volto para trabalhar mais uma carreira aqui com vocês e mostrar como é feita a segunda carreira desse motivo aqui. Porque daí, sim, será somente repetições, tá, gente? Vai ser uma carreira dessa e uma dessa próxima. Uma dessa e uma da próxima, tá? Finaliza essa carreira e eu já volto com a próxima. Bom, vamos lá, gente. Então, aqui eu finalizei, ó, com os 13 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Que é o meu grupinho, igualzinho aqui do outro lado. Finalizei e iniciei a próxima carreira, aqui, como eu falei, até lá a penúltima carreira do tapete. A segunda carreira vai ser essa aqui, ó, desse bloco, tá? Então, o que que é? Eu já tenho o primeiro, vou trabalhar o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto, tá? Então, eu tô repetindo aqui a segunda carreira do meu desenho. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos, 1 ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 e finalizo este bloco com 4 pontos altos. Olha, igualzinho essa segunda carreira, tá? Depois você vai repetir aqui a terceira, depois a quarta, depois vai fechar. São 6 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras, tá, gente? Cada bloco são 5 carreiras de repetição. Aqui, sempre vai ser aqui essas 2 correntinhas. Então, vamos lá. 2 correntes, pulo aqui o intervalo, 1 ponto alto. Então, a partir de agora, gente, até quase o final, sempre vai ter esse intervalo aqui, certo? E agora, essa segunda carreira desse motivo central será feito dessa forma. Já tenho um ponto alto, trabalho mais um ponto alto. Então, agora, aqui nesse intervalo, todos os meus bloquinhos serão de 2 pontos altos. Fiz os 2, faço uma corrente, vou aqui na correntinha de base e trabalho 2 pontos altos. Uma corrente, vou pro próximo. 2 pontos altos. Uma corrente, vou pro próximo intervalo, 2 pontos altos. Olha, vai ficando dessa forma. Uma corrente, vou pro próximo. 2 pontos altos. Uma corrente, vou pro próximo. 2 pontos altos. Esse intervalo aqui é o mais fácil de fazer. Do nosso tapete. O centro do tapete, ó. Sempre 2 pontos altos em cada intervalo de uma corrente. E sempre uma corrente de intervalo.
entre cada bloquinho. Uma corrente. Agora, eu tô aqui no canto, tá? Pulo as duas primeiras e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Olha, então, ficou tudo de 2 pontos altos agora esse grupinho, tá? Então, gente, aqui a gente vai finalizar da mesma forma que a gente iniciou aqui, tá? O nosso bloquinho aqui, esses bloquinhos das laterais, esse da esquerda e esse da direita, sempre vai ser igual. E sempre vai ter aqui esse intervalinho aqui entre cada bloco, tá? Mas, primeiramente, vamos finalizar aqui 4 pontos altos, 2 correntes, 1 ponto, 2 correntes, 4. 2 correntes, 4, vira 4 pontos altos, 2 correntes, tá? Voltei. Então, finalizei aqui a carreira, fazendo aquela mesma repetição aqui desse bloco. Já subi com a próxima. Terceira carreira é essa aqui das argolinhas, ó, das 3 correntinhas. Então, trabalhamos 2 pontos altos. O primeiro já foi feito. Então, já tenho 2. 3 correntes, ponto baixo na primeira argola. 3 correntes, ponto baixo aqui na segunda argolinha. 3 correntes, laço, pulo os 2 primeiros e finalizo com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes, pulo aqui, 1 ponto alto. Tá? Então, aqui, já fiz a terceira carreira, igualzinho aqui o bloco anterior. Eu falei que essas 2 carreiras aqui são de repetições até o final, tá? Vou repetir a primeira, a segunda, a primeira, a segunda. Então, aqui eu vou repetir a primeira. Como é feito? Primeiro ponto alto eu já tenho. 1 ponto alto sobre ponto alto. Na primeira argolinha, eu faço 2 pontos altos. Então, eu já fiquei com 4 igual a primeira carreira. Faço uma corrente e agora sigo fazendo 2 pontos altos em cada correntinha de base. Então, sempre 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Cada argolinha, cada correntinha aqui de base, eu estou fazendo 2 pontos altos. E estou separando esses 2 pontos altos com uma corrente. Ó, só repetição, tá, gente? Quando chegar aqui nesse último intervalinho, tem que trabalhar 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Daí, aqui não tem intervalo de uma corrente, certo? Tá? Deixa eu fazer mais esses 2 bloquinhos aqui. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente, ó. Agora, eu cheguei no último intervalo. Então, eu vou fazer 2 pontos altos e 2 pontos altos aqui, finalizando. Certo? Então, sempre vai repetir a primeira e a segunda carreira. A próxima, você vai trabalhar 2 pontos altos, vai fazer uma corrente e 2 pontos altos em cada intervalo separados por uma correntinha assim, como a gente fez aqui na segunda carreira, tá? Esses bloquinhos aqui, depois que você trabalhar essa carreira, tu vai trabalhar aqui 4 pontos altos, 2 correntes, ponto alto aqui e os 4 pontos altos. Beleza? Vai fazer aqui essas 2 correntes, tá? Aqui, ó, no início e no final, até lá o final do tapete. E aqui vai ser a carreira de 4 pontos altos de novo. Não, aliás, de 2, tá? Depois vai fechar aqui com 13 pontos altos, beleza? Perfeito. Depois de finalizado esse bloco aqui como aqui, você vai fazer, olha, esses grupinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Esses 6 grupinhos você vai repetir. Depois aqui do 6º grupinho, aqui, gente, vai até o final, tá? É a metade, é o centro do tapete, vai ser sempre isso aqui, tá? Não vai ter essa carreira aqui. Essa carreira aqui, onde a gente trabalhou todos esses bloquinhos, vai ser depois que você tiver um total de 5 blocos como esse, do lado aqui dessa base, tá? Eu já vou mostrar ali pra vocês pra não ficar dúvida. Assim, vocês olhando, fica mais fácil. Não tem como eu fazer essa repetição de carreiras, porque já deu 33 minutos, eu creio eu, tá? Porque eu já cortei um pedaço do vídeo. Porque o celular não comporta muito tempo. Mas acho que deu 33 minutos mais ou menos, tá? Então, olha só. A gente começou, a gente tá aqui nessa carreira, tá? Aqui. Fez as argolinhas e fez aqui os 4 pontos altos. Depois vai fazer essa, sempre com 2 pontos altos. Vai fechar aqui, e aí será 4 e 2 pontos altos. Depois vai ter essa aqui de bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui tem o cordão de correntinhas, ó, mas são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, gente, continua igual, ó. Pode ver, esse aqui fica todo a metade do tapete. Aliás, no centro do tapete, tá? E esses bloquinhos aqui, ó, começando desse, tá? Esse aqui é a parte de inicial do tapete, que tem 4. Ficando aqui sozinhos nas laterais, eu vou ter 5 grupos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que você finalizar esse 5º grupo, eu volto pra gente trabalhar, então, aquela carreira que é toda de bloco, ó. Pode ver aqui, ó. E aqui, ó, seguiu, ó, gente. Iniciando com 4, com 2, 4 e 2, ó. Então, no meio do tapete, sempre vai ficar esse bloco, tá? E aí, eu volto para trabalhar essa partezinha aqui desses bloquinhos e a finalização. Depois, a gente vai trabalhar os 4 aqui de novo, que nem a gente fez aqui no início, ó, esses 4, tá? Eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos posicionado dessa forma, ó. Porque aí, você trabalhando esse trecho de repetição, não tem erro, tá, gente? Aqui é o primeiro, o segundo, depois tem o terceiro, até você ter um total desses 5 blocos aqui nas laterais, ó. Lado direito e lado esquerdo, tá? E aí, eu já volto pra gente finalizar nosso tapete. Espero que vocês tenham pego aí a dica, tá bom? Então, a gente já se vê daqui a pouquinho mais. Voltei, meus amores, e aqui está já a minha base. Aqui onde nós iniciamos, aí trabalhamos 5 blocos, aqui sempre aquela mesma repetição, olha, que facilzinho aqui no meio, ó, 4 e 2, 4 e 2, e sempre 2 pontos altos separados por uma correntinha aqui no centro do tapete. Daí, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 blocos, ok? Aqui sempre aquela repetição, ó, de 4 pontos iniciais, 2 correntes, e na finalização também, ó, 2 pontos altos e 4 correntes. Bem facilzinho, né? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa repetição, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar aqui essa carreirinha dos bloquinhos, ok? Então, vamos lá. Viramos o trabalho e bato no celular, vocês vão ficar tontas aí com a câmera balançando. Dessa forma é melhor. Aqui a gente ainda faz 3 correntes e os 3 pontos altos. Ficando com 4 pontos altos iniciais, ok? Agora, a gente vai fechar aqui todinho, até aqui, só de bloquinhos de 2 correntes. Então, vamos lá. 2 correntes, vai lá pro bloquinho de base, aqui onde a gente tem os pontos altos, faz um ponto alto no primeiro. 2 correntes, pula 2, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base, um ponto alto.
Essa repetição aqui é a mesma que a gente fez aqui na carreira anterior a esse motivo. 2 correntes, pula 2, 1 ponto alto. 2 correntes, pulo 2, 1 ponto alto. Dessa forma. Vamos lá, 2 correntes, pulo as 2 correntes e aqui eu tenho aquele bloquinho de 4 pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntes e agora a gente vai pular aqui e vai trabalhar um ponto alto dentro de cada intervalo de uma correntinha. Dessa forma. 2 correntes, vai para o próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, vai para o próximo. Então, em cada intervalinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. Sempre no intervalo ali de uma correntinha de base. 2 correntinhas, aqui é o último intervalo de uma corrente de base. Um ponto alto. 2 correntes, e agora a gente vai pular 3 pontos altos e vai vir aqui no quarto e trabalhar um ponto alto. Dessa forma, a gente ficou com aqui sobre esse intervalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Vamos conferir aqui abaixo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Tem que fechar certinho. Por isso que aqui, no início e no final, a gente pula 3 pontos, tá? Para fechar certinho. Agora, a gente finaliza da mesma forma, ó. Pulei as 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, 1 ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, 1 ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, 1 ponto alto. Então, aqui acima desse motivo, a gente fica com 4 intervalos. Pulou 2, 1 ponto alto. 2 correntinhas, pulo as correntes de base e vou finalizar com 4 pontos altos. 1, 2, 3. E o quarto ponto alto, lembra que eu falei lá no início, eu não faço na primeira corrente, eu faço na segunda. Assim, aqui a lateral, olha como fica bem retinho o meu trabalho. Certo? Agora, amores, a gente vai repetir aqui esses 4 blocos, tá? Então, eu vou fazer a primeira carreira e as demais é só a repetição, exatamente como a gente fez cada quadradinho de cada lado e assim como a gente fez aqui, tá? Então, lá, a próxima carreira vai ser exatamente essa segunda carreira. Então, vou iniciar aqui. 3 correntes, virou o trabalho. Repetimos os 4 pontos altos. Então, faço mais 3. Tá? Aqui, segue igual. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. A contar dele, a gente trabalha um total de 13 pontos altos. Então, sempre 2 pontos altos dentro das correntes. E ponto alto sobre ponto alto. 2 sobre as correntes. E 1 sobre o ponto alto. Tá? Então, a gente já tem 7. 8 e 9 dentro das 2 correntes. 10 sobre o ponto alto. 11 e 12 dentro das 2 correntinhas de base. E o ponto alto 13 sobre ponto alto. Então, aqui está a base no meu primeiro quadradinho, desse motivo. Faço 2 correntes, pulo as correntes de base,
E vou começar, a partir desse ponto alto, contar mais 13. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá pronta a base do meu segundo quadradinho. Duas correntes, pulo as duas correntes e vou repetir. Até ter um total de 4 grupinhos de 13 pontos altos, exatamente como a gente trabalhou aqui a nossa segunda carreira. Finalizou aqui o quarto bloquinho, faça 2 correntes e 4 pontos altos finais. Já pode virar o trabalho e iniciar com 4 pontos altos e 2 correntes para iniciar a próxima carreira. Pronto, amores, então a gente repetiu aqui os 4 blocos de 13 pontos altos, finalizou com 2 correntes e 4 pontos altos. Viramos o trabalho, subimos 3 correntes, mais 3 fechando os 4, 2 correntes e um ponto alto. Essa aqui foi a segunda carreira lá do início do trabalho. A segunda carreira. Agora, a gente vai repetir a terceira carreira. Então, um ponto alto, 2, 3 e 4. 2 correntes, pulo 2 de base, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base e finalizo este bloco com 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Faço 2 correntes e vou repetir aqui sobre o segundo bloco, da mesma forma que trabalhamos o primeiro. 4 pontos altos, um ponto alto para cada. 2 correntes, pulo 2 de base, um ponto alto. 2 correntes, pulei 2 de base e finalizo com 4 pontos altos. 2, 3 e 4, tá? Então, aqui foi a repetição no segundo bloquinho. Vou fazer o terceiro e quarto da mesma forma e finalizar da mesma forma. Gente, essa aqui foi a segunda carreira. Aliás, vamos contar aqui como a terceira carreira do início, tá? Então, a gente está repetindo a terceira carreira, vamos repetir a quarta, a quinta e a sexta carreira. Então, a gente vai montar aqui esses 4 bloquinhos lá no final do nosso tapete. Estando com esses bloquinhos prontos, tá? Essas 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a nossa última carreira vai ser somente de pontos altos, ou seja, 70 pontos altos, exatamente como iniciamos o nosso trabalho, tá certo? Então, a gente só vai estar repetindo esses bloquinhos para finalizar o nosso tapete e para ficar igual dos dois lados, a gente trabalha os 70 pontos altos após a finalização destes 4 quadradinhos, tá? Então, é só repetir tudo certo. Depois de finalizado esse trecho, esses 4 quadradinhos e esses 70 pontos altos lá no final da carreira, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base em torno da nossa peça. Então, nos cantos, nós sempre trabalhamos 3 pontos baixos, tá? Então, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos nas pontas ou nos 4 cantos, 3 pontos baixos para cada canto do nosso tapete. Em cada intervalinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto, quando for aqui a lateral, e um pontinho baixo aqui no intervalo entre as carreiras. Um sobre o ponto alto, outro no intervalo. Um sobre o ponto alto, outro no intervalo. Às vezes é meio chatinho aqui trabalhar dessa forma.
Se você preferir, você pode fazer 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui da lateral, tá? Vai fechar a mesma quantidade de pontos, não tem problema. Quando for na largura, que a gente vai ter tanto os 70 pontos baixos lá no início, como os 70 pontos altos aqui no final, a gente vai fazer um pontinho baixo para cada ponto alto de base. Lembrando que nos 4 cantos, a gente vai pegar bem no topo aqui do ponto alto e sobre ele vai trabalhar 3 pontos baixos, tá? Para ficar bem retinho aqui o canto do nosso tapete, certo? Então, amores, depois de finalizar essa parte, o nosso tapete estará pronto para receber o bico de acabamento, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, nos cantinhos, ó, eu trabalhei 3 pontos baixos. E aqui sobre cada ponto alto, um ponto baixo. Na lateral, eu pego um no intervalo e outro sobre o ponto alto. Um no intervalo e outro sobre o ponto alto, tá? Aí, como eu falei no início do vídeo, para não ficar muito longo, nesse tapete, então, eu ensinei vocês a trabalharem a base, certo? Então, deixe prontinho aí. Ativa o sininho para você receber a notificação que na próxima videoaula nós vamos trabalhar então o bico de acabamento deste tapete. Combinado? Então vamos lá, amores, vamos deixar esse nosso tapetinho, a nossa base pronta e a gente se vê aí na nossa próxima videoaula, tá? Aguardo vocês. Beijo!